É bem normal a gente ter que lidar com tabelas extensas de dados, mas estarmos interessados em somente algumas linhas ou algumas colunas dessa tabela. Para lidar com isso, o Excel pode ser uma ferramenta bastante interessante, porque ele tem ferramentas, ele tem fórmulas que nos ajudam a fazer uma busca só nas informações que a gente quer, de repente retornando somente algumas linhas de algumas das colunas da tabela inteira. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar das fórmulas PROC-V e uma outra possibilidade seria utilizar as fórmulas índice junto com a fórmula CORRESP. A gente vai começar fazendo uma utilização básica dessas fórmulas, mas vai ser bastante importante também a gente entender alguns potenciais problemas que elas podem ter e daí potenciais maneiras de contornar esses problemas. Então deixa eu começar apresentando o problema que a gente vai resolver aqui nesse vídeo. A gente vai considerar aqui, ó, entradas, é uma tabela cheia de informações de pessoas aqui. Tem o nome, idade, e-mail, telefone, cidade, o F dessa cidade e daí o curso que essa pessoa talvez tenha feito na graduação. A princípio poderia ser uma tabela gigantesca com várias outras informações, mas aqui é só um exercício. Eu coloquei uma tabela até com um tamanho meio pequeno e também com poucas linhas. Ela está acabando aqui realmente com essa última informação do Thiago Moura. Então vou subir aqui e daí o que a gente vai fazer? Aqui é uma tabela de entrada, seria a nossa base de dados, e daí muito interessante é a gente saber fazer buscas nessa tabela. Então a gente vai ter uma entrada aqui, ó, que vai ser uma busca por nome. Então, por exemplo, se aqui tiver escrito Ana Souza, a gente vai querer pegar informações da Ana Souza. Quais informações? Vamos considerar de primeira 4 informações: e-mail, telefone, cidade e UF. Ou seja, a gente não está fazendo retornar todas as informações que tem aqui na tabela. Então, para Ana Souza, uma vez que colocar aqui, o que a gente quer de saída? A gente iria querer o e-mail da Ana Souza, buscando o e-mail aqui seria ana.souza@exemplo.com. Iríamos querer também o telefone, que está aqui, a cidade São Paulo e a UF São Paulo também. Então são essas informações que a gente quer que apareça aqui automaticamente. O objetivo não vai ser somente responder isso, mas sim treinar formas diferentes de fazer isso. Então primeiro eu vou fazer utilizando o comando PROC-V e depois eu vou utilizar juntando o comando índice com o comando CORRESP. Então mais do que estar resolvendo um problema, obtendo a saída que a gente tem interesse, eu quero mostrar formas diferentes de obter essa saída. E daí eu vou querer mostrar para vocês diferenças entre utilizar o PROC-V ou então o índice CORRESP, vantagens e desvantagens de cada um. E além disso eu também vou mostrar adaptações do como utilizar esses comandos para contornar alguns problemas que podem aparecer. Mas como um problema inicial, simplesmente utilizar essas fórmulas aqui para preencher essas tabelinhas de saída. E aí, você consegue resolver esse problema? Você já tem conhecimento das fórmulas PROC-V e usar o índice junto com o CORRESP? Se você já tiver esse conhecimento, eu acho que é interessante você tentar resolver antes de prosseguir. E mesmo se você conseguir resolver, eu acho que pode valer a pena você assistir esse vídeo até o final para entender alguns potenciais problemas de utilizar essas fórmulas, e daí isso vai ajudar você a decidir entre usar uma ou outra, além de ver estratégias para contornar os potenciais problemas que podem ocorrer. E claro, se você nunca ouviu falar dessas fórmulas, não tem problema. Eu sou o Douglas, eu sou formado em engenharia de computação, trabalhei muitos anos com Excel, e daí nesse vídeo eu vou te ajudar com isso. Mas antes de ir para a solução, não esqueça de já deixar seu like e se inscrever no canal, assim a gente entende que esse tipo de conteúdo é interessante para você. Então vamos lá, vamos começar resolvendo esse exercício. De primeira, eu vou ser bem direto no como utilizar essas fórmulas, praticamente entendendo quais são as entradas delas. Então vamos atrás aqui, ó, de e-mail, telefone, cidade e UF dessa pessoa aqui que a gente coloca como entrada, Ana Souza. Aqui está como Ana Souza, mas eu quero que funcione para qualquer caso, né? Se eu escrever aqui, por exemplo, Carlos Lima, vou dar um Enter, o Carlos Lima aparece aqui, eu quero que apareça daí as informações do Carlos Lima. Então eu quero algo que funcione automaticamente, não importa a entrada que a gente colocar aqui. Então como que a gente pode fazer isso? Fazer essa busca das informações do Carlos Lima. Vamos fazer primeiro utilizando o PROC-V. Então aqui, ó, vamos buscar o e-mail do Carlos Lima. A gente pode utilizar igual e começar a escrever a fórmula PROC-V. Ela já aparece aqui embaixo, ó. Então a gente poderia ir lá para baixo e dar um tab para selecionar ela. Tem aqui, ó, o primeiro argumento da fórmula PROC-V. É o valor procurado. A gente vai procurar o nome Carlos Lima, daí a gente dá um ponto e vírgula, em qual tabela, qual matriz. Vamos selecionar nessa tabela aqui, ó, que é a nossa base de dados. Daí vou dar um ponto e vírgula, e daí tá falando assim, ó, o número da coluna.
Ou seja, o que que esse comando procv vai fazer? Ele vai procurar o Carlos Lima nessa tabela que a gente colocou aqui, mas vai procurar em específico o Carlos Lima na primeira coluna da tabela que a gente selecionou. E daí o que vai retornar? Vai retornar a coluna em que eu colocar aqui no argumento. Então, por exemplo, como eu quero que retorne o e-mail, eu quero que retorne a terceira coluna da tabela que a gente selecionou. A primeira coluna vai ser utilizada para buscar o nome Carlos Lima, e daí eu quero que retorne a terceira coluna. Então eu vou pôr um 3 aqui. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, e daí o último argumento a gente coloca ou verdadeiro ou falso. Normalmente a gente vai colocar falso, a gente vai estar em busca de uma correspondência exata. Ou seja, a gente está buscando o Carlos Lima nessa coluna B aqui, e a gente quer realmente uma busca exata, o nome exato Carlos Lima, e não um nome aproximado com esse. Então vai ser normal o último argumento do procv a gente utilizar como falso. Então vou selecionar aqui falso, poderia escrever também falso, fecho parênteses, e daí só para ver que vai funcionar, deixa eu dar um enter aqui. Pronto. Esse é o e-mail do Carlos Lima, carlos.lima@exemplo.com, exatamente como está aqui, ó, a linha do Carlos, aqui está o e-mail dele. Ok? Vamos fazer de novo para encontrar agora o telefone, para treinar um pouquinho melhor esse comando. Vamos escrever procv, o valor procurado vai ser o nome Carlos Lima, ponto e vírgula, a gente vai procurar nessa tabela aqui, lembrando que vai fazer a busca, que no caso do nome, sempre na primeira coluna da tabela que eu selecionei. Aí coloco aqui ponto e vírgula. Qual coluna eu quero que retorne? Agora eu quero o telefone. O telefone está na coluna 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar um 4 aqui. E daí eu vou colocar falso porque eu quero uma correspondência exata, ou seja, eu quero o nome exato Carlos Lima. Então deixa eu fechar parênteses, enter. Veja o número de telefone que apareceu aqui, exatamente o número do telefone aqui na linha do Carlos Lima. Só para explicar um pouquinho melhor esse último argumento que a gente está colocando como falso, porque a gente busca uma correspondência exata, vamos ver o que aconteceria se ao invés de escrever Carlos Lima, a gente buscasse por Carla Lima. Como a gente pediu correspondência exata, não tem Carla Lima aqui. Tem Carlos Lima ou tem Carla Pereira, mas não tem Carla Lima. Como a gente fez uma busca exata aqui com o procv, colocando falso no último argumento, ele vai retornar um erro porque ele não vai encontrar Carla Lima na tabela selecionada. E se por acaso, ao invés de ter colocado falso, a gente tivesse colocado verdadeiro? Vou dar um enter aqui. Daí olha só o que ele está retornando. Ele está retornando Bruno.Carvalho. Ele faz como se fosse uma busca aproximada. Como não tem Carla Lima aqui nessa coluna B, ele acabou retornando a informação do Bruno Carvalho. No caso, acabou saindo uma informação antes da Carla Pereira. E daí ele retornou o e-mail do Bruno Carvalho aqui. Normalmente a gente não está interessado em informações aproximadas, né? Tem alguns casos particulares que isso pode até ser útil, mas é um tanto perigoso pegar uma informação aproximada aqui, né? Imagina se a gente errou o escrito do nome e daí vai dar um e-mail errado aqui e a gente usar como se fosse o e-mail correto. Então vai ser bem normal utilizar aqui no último parâmetro a informação falso. E daí é interessante você saber que a gente pode escrever aqui falso, ou exatamente a mesma coisa, ao invés de escrever falso, o Excel vai entender que se a gente colocar 0, significa falso. Então, ao invés de escrever falso, é um jeito normal da gente informar o Excel que a gente está querendo colocar o argumento falso ali. Então, vamos dar um Enter. E só para mostrar que está funcionando mesmo colocando o 0 aqui, ó, vamos voltar para o nome correto. Ao invés de Carla Lima, vamos colocar Carlos Lima. Daí dá um Enter. Beleza? Funcionou. Ok, então a gente viu aqui o procv para buscar o e-mail do Carlos Lima, para buscar o telefone. Se a gente colocasse outro nome aqui, por exemplo, Ana Souza, a gente dá o Enter, já atualiza com o e-mail e telefone da Ana Souza. Fez a busca, encontrou essa linha, está tirando as informações dessa linha. Aqui para o e-mail está tirando pela terceira coluna, para o telefone está tirando a quarta coluna. Foi o que a gente informou aqui, ó, no terceiro argumento da fórmula. Ok, e agora de forma muito parecida a gente pode buscar a cidade UF. Se eu copiar o telefone e essa fórmula e jogar para o lado, vai acabar dando um erro porque eu não fiz o travamento de células adequado. Então vamos ajustar um pouquinho essa fórmula aqui. Olha só, o nome que a gente está buscando vai ser sempre dessa célula aqui, Ana Souza. Então vou dar um F4 para travar essa informação. Além disso, a tabela que a gente está buscando vai ser sempre essa mesma tabela aqui. Então vou dar um F4 para travar essa informação também. Vou dar um Enter e agora eu vou copiar e colar de novo. Vamos ver o que vai acontecer.
Veja que apareceu o telefone em todos os campos. E por que que isso acontece? Isso acontece no PROC-V porque o 4 é o que está informando que é para buscar a quarta coluna. Então aqui ó, tem a coluna do nome, coluna da idade, coluna do e-mail e a quarta coluna é a do telefone. Quando a gente copia essa fórmula aqui do telefone e joga aqui para o lado, tem um escrito 4. Esse escrito 4 não vai mudar porque a gente colou para a direita. Ele é um valor que está travado, é um 4, é um número só. Então, se a gente quiser utilizar o PROC-V, a gente realmente tem que vir em cada uma das células e alterar. Aqui eu quero a quinta coluna para obter a cidade e para o F eu vou querer a sexta coluna. Então, vou dar um Enter e agora a gente tem a informação correta. Então tá, a gente conseguiu a saída que a gente quis. Depois eu volto aqui e falo de pequenos ajustes que podem ser interessantes a gente fazer nessas fórmulas para ficar um pouco mais adaptável a alguns problemas que podem ocorrer. Mas antes vamos aqui ó, e vamos entender como que funciona o índice e o CORRESP. Vamos começar com a fórmula índice. Vamos começar escrevendo aqui, ó, a gente tem que escrever com acento o índice. Apareceu ali embaixo, vou dar um tab para selecionar. Ele está falando assim, ó, matriz, esse é o primeiro argumento. A gente quer que retorne um e-mail. A coluna do e-mail é essa coluna D aqui. Vou selecionar ela. A gente quer que retorne um desses valores daqui. Então, vou dar um ponto e vírgula. E daí eu tenho que informar qual que é a linha que eu quero que retorne. No caso da Ana Souza, a gente gostaria que retornasse a segunda informação de todas as células que eu selecionei aqui. Então, só para ver que funciona essa fórmula índice, ó, eu coloquei um intervalo de células aqui e falei para retornar a segunda posição. Então, vamos fechar, Enter, e veja que realmente retornou ana.souza@exemplo.com, que é esse e-mail da Ana Souza daqui. Ok, então isso só para entender o que é a fórmula índice. Intervalos aqui e eu escolho a posição, qual que é a ordem da célula que eu quero que retorne. No caso, eu quero que retorne a segunda célula. Mas usar a fórmula índice dessa forma aqui não é muito interessante, né? Porque vai funcionar somente para Ana Souza. A Ana Souza realmente seria a segunda posição, a segunda linha entre os e-mails que eu selecionei. Mas eu quero que funcione para qualquer nome. Ou seja, quando eu colocar um outro nome aqui, por exemplo, Bruno Carvalho, eu não quero mais que retorne ana.souza. Veja que com o PROC-V que a gente fez antes, ajustou certinho, fez a busca pelo novo nome. Mas aqui, ó, quando eu utilizei o índice, eu travei falando que era a segunda célula do intervalo de células que eu selecionei. Então, ainda está retornando ana.souza. Então vamos ajustar um pouquinho essa fórmula. Agora, pelo menos, a gente entendeu o que é a fórmula índice. A gente tem que ajustar para que a posição, a ordem da célula que está retornando, ela se ajuste automaticamente a depender do nome que a gente colocar aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai atrás, então, da posição do nome. Ou seja, dentro dos nomes escolhidos, em qual linha que ele está. E para isso, a gente vai utilizar a fórmula CORRESP, que é o que está escrito aqui. Então vamos escrever igual a CORRESP, dou um tab para selecionar. O que vai acontecer com a fórmula CORRESP? Vamos procurar um certo valor, no caso eu vou procurar o nome Bruno Carvalho, vou dar um ponto e vírgula. Onde que a gente vai procurar? Em qual matriz? Em qual tabela? Nessa tabela aqui, ó, nessa matriz que tem nomes. Vou dar um ponto e vírgula, e daí, muito parecido com o PROC-V, eu vou escolher uma correspondência exata. Então eu vou colocar um 0, fecho aqui, dou um Enter. Veja o que retornou. Retornou 4. Por que que retornou 4? Porque o nome Bruno Carvalho está na quarta posição dentro desse intervalo de células que eu selecionei. Legal, deixa eu dar um Enter aqui. Vamos só formatar um pouquinho essa informação auxiliar que a gente colocou. Como não é a saída final que a gente quer, eu vou deixar com um verde aqui meio azulado. Pronto, assim tá melhor só para diferenciar o que é a saída, o que a gente está interessado em vermelho. Isso aqui é uma informação auxiliar só. Ok, agora vamos ajustar a nossa fórmula aqui, ó. A gente cria o e-mail do nome que a gente colocar aqui. A gente estava utilizando o índice, a gente quer um desses e-mails. Mas a posição eu não quero travar no 2, eu quero a posição realmente do nome que eu escrevi aqui. E a posição do nome que a gente escreveu aqui está aqui, a gente encontrou através do CORRESP. Então deixa eu dar um Enter aqui, só para ver que está funcionando mesmo. Apareceu o Bruno.Carvalho dentro de todo esse intervalo de células, e esse intervalo a gente selecionou na fórmula índice. A gente apontou que na quarta posição a gente vai encontrar o Bruno Carvalho. E essa quarta posição a gente utilizou a fórmula CORRESP para isso. Então é assim que utiliza a fórmula índice junto com a fórmula CORRESP para conseguir fazer uma busca em uma tabela. Uma forma de escrever isso, ao invés de fazer em células separadas o índice e o CORRESP, a gente poderia já colocar o CORRESP aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês.
Então é como se ao invés de estar deixando o Corresp aqui numa célula separada, eu já coloco o Corresp aqui, ó. Vamos selecionar a fórmula, o valor procurado vai ser o Bruno Carvalho, vou buscar nesse intervalo aqui de nomes, e vou buscar por uma correspondência exata, então por isso eu coloco 0. Daí se eu der o Enter, daí ele retornou o e-mail do Bruno Carvalho. Veja que eu coloquei ó, o índice e o Corresp um dentro do outro, de forma que eu não estou utilizando mais essa célula aqui embaixo. Mas isso só é um exemplo, tá? Eu não diria que essa é uma forma melhor. Só está estruturado um pouquinho diferente, de uma forma mais enxuta, as duas fórmulas em uma única célula, uma fórmula dentro da outra. Eu vou deixar aqui, ó, separado mesmo. E depois eu vou explicar para vocês o porquê que às vezes é interessante deixar separado mesmo e não um Corresp dentro do índice. Então deixa eu dar um Enter. E aqui então a gente conseguiu encontrar o e-mail do Bruno Carvalho utilizando o índice e utilizando o Corresp aqui. Será que a gente consegue aproveitar essa fórmula colando aqui para o lado? Bom, dá para aproveitar, só que para isso a gente tem que fazer os travamentos adequados aqui das células. Quando eu colar para a direita, eu realmente quero que esse intervalo aqui de células vá para a direita também, porque daí, ó, vindo para a direita eu encontro o telefone, depois, ó, colando para duas colunas à direita, vem realmente para a cidade, e daí colando em 3 colunas para a direita, a gente chega na UF. Então a gente realmente não quer travar a coluna aqui. A gente quer realmente que seja buscado em colunas diferentes à medida que a gente vai colar aqui para a direita. O que a gente vai ter que travar vai ser a posição aqui do nome Bruno Carvalho. O nome Bruno Carvalho vai ser o quarto, o que vai mostrar que mesmo quando eu colar as fórmulas para a direita, eu vou estar sempre pegando a quarta célula dos novos intervalos. Então aqui ó, na fórmula o J15, vamos travar para pegar sempre ela, vou dar um Enter, agora sim eu posso copiar essa informação e vamos colar a fórmula aqui para as outras 3 colunas. Pronto, veja como a gente obteve exatamente a mesma informação que a gente tinha conseguido com o PROC-V. Só para ver como está funcionando certinho, vamos mudar aqui o nome, vamos colocar Carlos Lima, vamos dar um Enter, veja como funciona tanto para o PROC-V quanto para o índice Corresp. Ok, então com isso ó, a gente terminou o exercício. A gente conseguiu as saídas de cada uma das tabelas, uma vez utilizando o PROC-V, a outra vez na segunda tabela utilizando o índice e o Corresp. Mas eu quero aproveitar um pouquinho esse exercício para aprofundar nesses comandos, porque são comandos bastante importantes mesmo de Excel. Então vamos lá, vamos voltar aqui no PROC-V. Lembra como não foi interessante pegar aqui a fórmula do PROC-V, copiar e colar para o lado? Quando a gente tinha feito isso, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, acabou dando problema porque a posição aqui, ó, o retornar à quarta coluna, ficou fixado. E daí, por causa disso, a gente teve que mudar essa posição em cada uma das colunas manualmente. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui a informação correta da cidade, porque agora eu quero mostrar uma forma de contornar esse problema. Imagina que a gente tivesse aqui várias colunas. Aqui no caso não são muitas colunas, né? São só 4. Mas se a gente tivesse várias colunas, poderia ser meio chato a gente ficar ajustando cada uma das fórmulas na mão. Além disso, seria uma fonte de possível problema, porque a gente estaria ajustando realmente dentro de cada uma das fórmulas, é um número que está aqui dentro que fica escondido, a gente nem consegue enxergar olhando a planilha assim como um todo. A gente não consegue ver que tem um 4 aqui dentro, um 5 aqui dentro e um 6 aqui dentro dessa fórmula. Então uma forma de deixar bem explícito e também mais escalável, vamos dizer assim, se tivesse muitas colunas aqui, é escrever mesmo realmente as colunas que a gente está buscando. Então, por exemplo, ó, vamos buscar aqui para o e-mail a terceira coluna. A gente poderia colocar um 3. É uma informação auxiliar, tá? E já que é uma informação auxiliar, vamos deixar aqui de uma outra cor. Pronto, então aqui a gente quer que retorne a terceira coluna, aqui a quarta, aqui a quinta e aqui a sexta. Ah, vamos supor que tivessem muitas e muitas colunas. Ao invés de escrever uma por uma, a gente poderia fazer uma formulinha, né? A coluna anterior mais 1. Então aqui ficaria o 4, aqui ficaria o 5, aqui ficaria o 6. A gente só colocou aqui a primeira coluna e daí todas as outras colunas ficaram na sequência adicionando 1. Ok, agora que a gente tem essas colunas aqui, ao invés de deixar fixo aqui na fórmula, a gente tira esse 3 daqui e usa o 3 que está embaixo. Agora sim, ó, deixa eu dar um Enter, ficou exatamente a mesma informação, mas agora é uma fórmula que eu consigo copiar e jogar a informação para o lado. Mas antes de fazer isso, a gente precisa fazer os travamentos adequados aqui nessa fórmula de e-mail, né? A gente precisa travar aqui a tabela que a gente está buscando, então vamos dar um F4 e também vamos travar o nome Carlos Lima. Vou dar um F4 aqui. Agora sim, ó, o Carlos Lima está aqui, o e-mail dele,
Vamos copiar e jogar para o lado. Estou colando aqui a fórmula. Veja como a mesma fórmula funcionou mesmo para as colunas do lado. Aqui para a cidade, por exemplo, está buscando o nome Carlos Lima na mesma tabela, porque eu travei tanto o nome quanto a tabela, só que agora o que está variando é de qual coluna tem que buscar. Vai ser a coluna 5. Só que o legal é que agora está explícito esse 5 aqui e não escrito manualmente dentro da fórmula. Então já é uma melhora aqui no uso do PROC-V, né? Principalmente se tivessem muitas colunas, a gente pode simplesmente mudar aqui o número da coluna e daí a gente vai ter que a informação vai ser alterada aqui em cima. Então, só um exemplo de alteração. Se ao invés de UF a gente estivesse procurando o curso, bastaria mudar aqui, ó, falar que ao invés de retornar a sexta coluna seria da UF, a gente quer que retorne, na verdade, a sétima coluna. Então, se a gente colocasse um 7 aqui, ia aparecer direito, que é exatamente o curso do Carlos Lima. Ok, mas ainda tem espaço para melhora. Veja só um problema que pode acontecer, e acontece com frequência em planilhas um pouco maiores. De repente a gente tinha essa tabela aqui, desse formato, e essa tabela às vezes muda. Alguém adiciona uma informação adicional aqui no meio. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai adicionar uma coluna aqui. Sei lá, talvez vá ter uma outra informação nessa tabela, o ano de nascimento. Qual que é o problema quando aparece o ano de nascimento aqui? Como eu adicionei uma coluna a mais, para encontrar o e-mail, a gente não quer mais a terceira coluna. Eu adicionei uma coluna a mais, então agora o e-mail está na quarta coluna. Isso é um problema que acontece direto quando a gente está fazendo planilha. Dependendo da forma como você desenvolve a sua planilha, pode ser o caso de ela estar funcionando direitinho e daí de repente, porque adicionou uma informação depois, tudo que estava funcionando antes deixou de funcionar. É o que aconteceu aqui, ó. Veja como os resultados estão retornando tudo errado. A gente adicionou uma coluna aqui depois e daí a posição do que a gente está buscando ficou errado. Como que a gente pode corrigir esse problema? Ao invés de travar qual coluna que está retornando aqui do PROC-V, a gente pode fazer uma busca para retornar qual que é a coluna que tem que trazer aqui. E para isso a gente pode aproveitar esse CORRESP. Como que a gente faz isso? Vamos fazer assim, ó. Ao invés de retornar a terceira coluna para o e-mail, a gente faz uma busca. Ó. Vamos fazer CORRESP, vamos buscar o escrito e-mail, vamos colocar um ponto e vírgula, nessa matriz de cabeçalhos. Vou dar um F4, porque eu sempre vou fazer a busca nesses cabeçalhos aqui, quando eu copiar a fórmula e jogar para o lado, ponto e vírgula, 0 para correspondência exata, fecho parênteses, Enter. Veja só o que retornou, ó. Aqui está retornando que o e-mail está na quarta posição dos cabeçalhos. E como ele está na quarta posição dos cabeçalhos, ao utilizar aqui ó, o 4 no PROC-V, já ajustou automaticamente para buscar a quarta coluna, a coluna que ficou o e-mail. Mesmo adicionando uma outra coluna, ele já ajustou que o e-mail está na quarta coluna e não mais na terceira. E daí a gente pode ajustar isso para cada uma das células do lado. Então vamos dar um Ctrl C, colar aqui. Veja que agora ó, mostra a posição de cada um dos cabeçalhos dentro desse intervalo de cabeçalhos. Então o telefone está na quinta coluna, a cidade está na sexta coluna, o curso está na oitava coluna. Veja que se a gente pegar esse ano de nascimento que a gente tinha adicionado e apagar, ainda assim está funcionando esse comando. Ó. Agora já ajustou automaticamente, por causa do CORRESP, que o e-mail está na terceira posição. O telefone está na quarta e assim por diante. E uma outra vantagem é que se a gente vir aqui e simplesmente mudar o nome do cabeçalho, vou voltar aqui ó, a escrever UF. Automaticamente já muda aqui qual que é a posição, em qual coluna está. A UF está na sexta coluna, aqui na coluna G. Automaticamente já busca o PROC-V corretamente. O PROC-V para a UF vai retornar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que está aqui, ó, é a UF do Carlos Lima. Carlos Lima que é o nome que a gente está buscando. E agora eu tenho dois comentários para fazer sobre o índice CORRESP. O primeiro comentário é que o índice CORRESP ele acabou não dando problema mesmo quando a gente adicionou coluna nessa tabela daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Veja que ele está funcionando adequadamente. Eu vou vir aqui, selecionei coluna D, Ctrl Shift+, adicionei uma coluna nova. Veja que não deu problema no índice CORRESP. Por que não deu problema no índice CORRESP? Deixa eu dar um F2 aqui para vocês verem. Quando eu adicionei a coluna D, o índice ele continua selecionado aqui ó, como argumento exatamente o mesmo intervalo de células de antes, que é o intervalo de células onde tinha o e-mail. Mesmo adicionando mais colunas aqui, a fórmula aqui ó, do índice vai estar sempre selecionando aquele intervalo de células que eu tinha colocado que estava o e-mail desde o início. Então essa é uma vantagem interessante do índice CORRESP.
uma vantagem com relação ao PROC-V. O PROC-V dá para contornar esse problema, assim como a gente fez aqui utilizando o CORRESP, mas se não fizer isso, ele pode dar dor de cabeça se a planilha for alterando depois. Então deixa eu apagar aqui essas colunas extras, Ctrl-. Então essa era uma das coisas que eu queria mostrar para vocês do índice CORRESP, um dos motivos por que ele é interessante. Um outro motivo do porquê o índice CORRESP pode ser interessante com relação ao PROC-V é que o PROC-V ele sempre vai fazer a busca na primeira coluna da tabela selecionada. Então aqui funciona, né? Tá buscando o nome e daí a tabela aqui de onde a gente vai tirar as informações, o nome realmente está na primeira coluna. Mas se a gente estivesse fazendo uma busca a partir do e-mail, o e-mail está na terceira coluna. Então se a gente estivesse fazendo uma busca pelo e-mail para retornar o nome, por exemplo, o comando PROC-V não ia funcionar, não sem adaptações pelo menos. Porque se a gente selecionasse essa tabela inteira aqui, ele ia fazer a busca do e-mail na coluna onde está o nome. Então essa é uma limitação do PROC-V. Ele sempre vai fazer a busca a partir da primeira coluna da tabela selecionada. Esse tipo de problema não acontece para o índice CORRESP. Porque quando a gente usa o índice CORRESP, no índice a gente simplesmente seleciona de qual intervalo de células vai sair a resposta final. E só está selecionado o intervalo de células mesmo, não a tabela inteira. A gente pode selecionar à vontade, não precisa ser a primeira coluna, a segunda, a terceira e assim por diante. É qualquer coluna. É só de onde está saindo a informação que a gente quer, de qual intervalo de nota. E isso para o índice, e daí aqui, ó, o CORRESP, a mesma coisa, ele não está atrelado a alguma tabela. Aqui simplesmente a gente está selecionando um intervalo de células e fazendo a busca nesse intervalo de células. Então se, por exemplo, a gente estivesse buscando pelo e-mail, a gente poderia vir aqui e falar para buscar desse intervalo de células o e-mail do Carlos Lima. Daí ele poderia ver aqui, ó, que o Carlos Lima está aqui embaixo, esse é o e-mail dele. Então, se a gente estivesse buscando o e-mail do Carlos Lima, ele ia retornar à sexta posição. Não tem a limitação do PROC-V de ser uma busca na primeira coluna. Então, aqui no caso, vamos só voltar aqui, porque a gente está realmente fazendo a busca pelo nome. Mas é interessante notar isso, né? Notar que o índice CORRESP tem essa flexibilidade. A busca de onde está a informação pode ser feita, na verdade, por qualquer coluna. Eu falei que ia comentar de duas coisinhas do índice CORRESP, mas na verdade tem uma terceira que eu lembrei. Uma outra vantagem do índice CORRESP com relação ao PROC-V pode ser na questão de desempenho. Aqui a gente tem saídas muito pequenas, né? São só 4 informações aqui, 4 informações aqui. Mas várias vezes, hoje em dia, a gente lida com muitas informações. Então poderiam ser muitas colunas, poderiam ser também muitas linhas de informação e a gente fazendo muitas buscas para conseguir encontrar cada uma das saídas. Cada vez que a gente faz um PROC-V, a gente faz uma busca. E nisso vai processamento do computador. Então, para encontrar o e-mail do Carlos Lima, a gente faz uma busca nessa tabela a partir do nome. Para encontrar o telefone, a gente faz uma busca do Carlos Lima nessa tabela aqui também. Para encontrar a cidade, a mesma coisa. Para encontrar o F, a mesma coisa. Então, no final das contas, a gente está utilizando 4 PROC-Vs, a gente está realizando 4 buscas do nome Carlos Lima nessa tabela aqui, fazendo a busca na primeira coluna. Então, está encontrando 4 vezes que o Carlos Lima está aqui. E isso vai processamento. Se tivessem 100 colunas, por exemplo, você estaria fazendo 100 buscas para encontrar exatamente a mesma posição. A posição de onde está o Carlos Lima. E se for uma tabela grande, fazer essa busca realmente é custoso em termos computacionais. Nesse ponto, o índice CORRESP vai ser uma vantagem com relação ao PROC-V. Isso porque, se você deixar a posição, a busca separadamente, como a gente fez aqui, ó, aqui a gente fez um CORRESP, uma busca do nome Carlos Lima nesse intervalo de células. Ele retornou que está na sexta posição. Uma vez que a gente tem a posição, a gente poderia utilizar a sexta posição para várias colunas. A gente simplesmente estaria informando aqui dentro do índice qual que é a posição do intervalo de células que a gente quer que retorne. Vai ser a posição 6 para cada uma das células. Isso é muito interessante, porque em cada uma dessas células a gente não está fazendo uma busca pelo nome Carlos Lima. A gente simplesmente já sabe a posição e daí, em termos computacionais, a gente avisa para o computador ir direto naquela posição. Ou seja, o que eu estou falando é que é custoso fazer uma busca por um nome em uma certa tabela, é o que o CORRESP faz, é o que o PROC-V faz. Mas o índice, ele não faz uma busca. Você simplesmente dá um intervalo de células e fala para ele retornar
uma certa posição. Então é um comando muito mais leve. Então se tivessem muitas e muitas colunas, é interessante você falar de qual linha sai a informação, qual que é a posição que vai sair a informação de cada uma das linhas, e daí você usa o comando índice para cada uma das colunas. Vai ser algo bem mais leve do que utilizar procv para cada uma das colunas. Então com isso, mais do que aprender as fórmulas procv e o índice junto com o corresp, a gente entendeu um pouquinho melhor o quando utilizar cada uma delas, porque elas vão ter potenciais problemas e daí também potenciais meios de contornar esses problemas. O procv, por exemplo, pode ser bastante interessante por ser uma fórmula única que faz uma busca e daí dá para ser utilizada de uma forma bem simples, mas daí não pode esquecer que ela também pode trazer problemas, principalmente numa planilha maior. Uma planilha que vai continuar tendo desenvolvimentos, e daí uma fórmula de busca com um procv que estava funcionando antes, se a gente não fizer ajuste nenhum nessa fórmula, pode deixar de funcionar depois. Então é isso, espero que tenha te ajudado a entender melhor essas fórmulas que são muito importantes para utilizar bem o Excel. A gente vai deixar aqui linkado alguns vídeos que podem te interessar para treinar um pouquinho mais a sua habilidade em fazer planilhas. E é isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima!